Senhor presidente, senador Paulo Rocha, queria cumprimentar a todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado. Ainda há pouco estávamos na Comissão de Relações Exteriores, trabalhando nessa quinta-feira cedo. Hoje à noite eu volto para o meu estado e cumpro a agenda de trabalho, como tenho feito. E lá fizemos debate sobre a situação da violência no mundo, sobre a busca da paz. Mas, essencialmente, eu volto à tribuna, como fiz já algumas vezes essa semana, para tratar dos números divulgados essa semana pela imprensa, que são oriundos do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que são trazidos em função do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que mostram números de 2016. Os números são chocantes, assustadores e se impõem pela gravidade da situação que o Brasil chegou, com o número de mortes no ano de 2016, na casa de 62 mil vítimas. Perdemos 62 mil almas de brasileiros e brasileiras, pessoas que sequer puderam alcançar a maturidade da vida, porque a maioria são jovens, com menos de 29 anos. E o Brasil vinha tentando, desde o começo da década de 2000, reduzir os índices de mortes. Eu diria que vinha num compasso que não era o ideal, vinha mudando de endereço, do centro-sul, caminhando para o norte, mas com um certo controle e com uma possibilidade de redução. Mas do ano de 2014, 2015, 2016 e 2017, a violência explodiu. Veja que coincidência. Quando a crise política se instalou, quando nós começamos a viver um enfrentamento e levando a população a uma certa indignação, nós estamos agora colhendo frutos desse desastre que o Brasil está vivendo do ponto de vista institucional, essa crise profunda institucional. Ainda agora um colega aqui, falando do Supremo, esse plenário aqui tirou uma presidente da República eleita por 54 milhões de brasileiros, aqui o plenário do Senado, colocou um presidente que não passou nas urnas. Agora, poucos são os que vêm à tribuna para fazer alguma palavra de confiança no governo que eles instalaram no Palácio do Planalto. O ambiente é muito ruim e eu não queria cair na armadilha de ficar num jogo de culpados. Não cabe. Temos erro de todos os lados, de todas as partes, e talvez a gravidade da violência que toma de conta de norte a sul, leste a oeste do país, possa nos unir um pouco. E, independente dos erros cometidos, até da intolerância na convivência, nos reencontremos na busca de uma solução para vencermos esse desafio que hoje está presente em todos os estados, mas que avançou fortemente para o Nordeste e para o Norte do país. Não dá para sair culpando apenas os governantes. Não posso culpar apenas o governo federal. Eu não posso culpar as forças de segurança. Mesmo a pobreza, que lamentavelmente aumenta no país, trazendo de volta a miséria, não pode ser a causa maior desse aumento assustador do número de homicídios no país. O país mais violento do mundo é na América Central, Honduras. São 50 mortes para cada grupo de 100 mil no país. O Brasil agora se credencia como um dos países mais violentos do mundo, com 30 mortes para cada grupo de 100 mil, que é a maneira que se mede a partir das Nações Unidas, de organismos internacionais, para ter uma referência comum. As Nações Unidas dizem, ou seja, a ONU diz,
que quando você tem mais de 10 mortes para cada grupo de 100 mil, é doença. Então, o nosso país está muito doente. Ele tem 3 vezes o número de assassinatos que já é identificado como uma doença pelas Nações Unidas. Agora, o mais grave é se pegarmos os estados. Então, se o país mais violento do mundo é Honduras, Sergipe está, em 2016, com um número de 64 mortes para cada grupo de 100 mil. Alagoas, 54 mortes para cada grupo de 100 mil. Rio Grande do Norte, 53 mortes para cada grupo de 100 mil. Pará, 54 mortes, 50 mortes para cada grupo de 100 mil. O Amapá, 48 mortes, quase 49 para cada grupo de 100 mil. Pernambuco, 47. Bahia, 47. E o meu estado, Acre, 44. Quando eu assumi o governo em 99, o Acre, algumas regiões, tinham 50 mortes para cada grupo de 100 mil. Era um estado que estava nas páginas policiais. Nós conseguimos reunir as instituições, as igrejas, a sociedade e enfrentamos. A polícia matava, a polícia morria. As instituições amedrontadas não funcionavam. E, naquela época, o governo federal era o Fernando Henrique Cardoso. O ministro da Justiça, Zé Carlos Dias. Juntamos o Ministério Público do Estado, a Justiça do Estado, as instituições todas do Estado, as polícias, juntamos as instituições federais, o governo federal, o governo do Estado, e começamos a fazer um trabalho conjunto. Reduzimos das 50 mortes, chegamos a ter menos de 20 mortes para cada grupo de 100 mil, abaixo da média nacional. Tiramos o Acre das páginas policiais. Mas, nos últimos 3 anos, mais especificamente, as facções criminosas se expandiram, saíram do centro-sul do país, foram para o norte e para o nordeste, ocupando os presídios, agindo e obrigando a todo preso se filiar numa delas. E, a partir daí, estabeleceu-se uma guerra. Uma guerra que está nas ruas, que amedronta e que afronta a dignidade humana, a civilidade. A civilidade. Nós não podemos dizer que o Brasil é um país civilizado. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas eu estou com vergonha dos tempos que estamos vivendo. 62 mil assassinatos num ano. Senadora Ana Amélia, foram quase 800 mil mortes nos últimos 15 anos. Não tem guerra no mundo, somando todas, guerra do terrorismo, da Síria, todas elas matam menos do que a violência no Brasil. Então, alguma coisa nós podemos fazer e precisamos fazer juntos. O governador Tião Viana chamou uma reunião em outubro do ano passado lá, é governador do Partido dos Trabalhadores, chamou o presidente Michel Temer, chamou os ministros, todos os ministros mais importantes, o ministro Aloysio Nunes foi lá, o ministro Jungmann, da época da Defesa, foi, o ministro da Justiça foi, o ministro que cuida das relações institucionais na presidência da República foi, general Etigóia, e o presidente da República teve um problema de saúde, não foi, os comandantes das Forças Armadas foram, e 23 governadores atenderam o chamamento do governador Tião Viana, e o que é que ele propunha, o governador Tião Viana? Propunha que tivesse uma ação coordenada, conjunta, das forças nacionais, da Força Nacional, com as forças dos estados, com as Forças Armadas, mas cumprindo, sem intervenção, mas uma ação coordenada. Na área de fronteira não tem como. O Estado dá conta. Saiu uma reportagem no Fantástico, mostrando a situação de dificuldade. O Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira. O CISFRON, criado para fazer um trabalho na área de fronteira brasileira, nos primeiros 600 quilômetros, tinha, o ano passado, uma verba de 240 milhões, o governo Temer cortou para 130, um corte de 54% do dinheiro que iria para o Exército poder fazer a vigilância contra o tráfico de armas e de droga na fronteira. Dessa maneira, nós vamos ampliar o número de armas ilegais dentro do Brasil e o número de mortos e o aumento do tráfico de drogas. Isso é o mundo real. É a realidade que se impõe de maneira triste. Então, eu tinha assumido um compromisso comigo. Eu tenho 10 projetos que estão tramitando aqui, 10 projetos, que são medidas que, desde que eu cheguei,
propõe alteração no Código Penal, na legislação, porque acha que a legislação do Brasil, ela não pode seguir do mesmo jeito. O Código Penal é dos anos 40. Como nós podemos aceitar que para uma pessoa ficar presa 10 anos no Brasil tem que matar 4 pessoas? Como nós podemos aceitar, e não estou aqui fazendo apologia, seja que tipo de violência for, mas se a pessoa maltratar um animal, maltratar uma criança, a pena que ela vai ter por ter maltratado um animal é maior do que se maltratar uma criança. Isso é distorção da legislação. Nós temos 740 mil presos, 40% não foram condenados ainda. Como disse a senadora Simone, por que não separamos aqueles que, em vez de ficarem filiados às facções, possam ter tornozeleira, possam ter prisão domiciliar, uma prisão com recolhimento enquanto não são julgados, para que a gente, em vez de gastar mais no sistema prisional, a gente aperfeiçoe o sistema prisional? Por que não separamos os criminosos perigosos daqueles que estão apenas acertando a dívida com a justiça, com a sociedade? Será que esse não é o caminho? Então, em vez de ficarmos aqui apontando o dedo um contra os outros, será que não está na hora? Será que não está na hora de nós nos juntarmos e encontrarmos uma maneira, parando tudo aquilo que não é importante no Brasil, para concentrarmos um esforço de dizer como é que a gente dá um basta na violência, como é que a gente vence as facções criminosas que estão agora tocando fogo em ônibus em Minas, no Nordeste brasileiro. Eles só ficam mudando de estado. Nessa crise econômica, onde temos um governo absolutamente inviabilizado, onde não há mais a confiança da população nas instituições, o crime está crescendo como fogo de monturo, queimando e atingindo a todos, e tirando a liberdade das pessoas, levando o terror para dentro das casas, das famílias. As pessoas agora não podem mais ver o filho indo numa festa, num aniversário, não dorme, esperando que os filhos possam retornar, ou na dúvida se retornarão. Então, eu não sei quanto tempo mais nós vamos esperar, senhor presidente, eu queria concluir. Quanto tempo nós vamos esperar para que se pare e se faça um grande entendimento nacional, com a participação de todos os entes da federação, dos municípios aos estados e o Distrito Federal, com a União Federal, com as instituições, Congresso, com o Supremo, com o Judiciário, com o Ministério Público, com defensorias, com as polícias. Não é possível que a gente não mude. Boa parte dos municípios não tem delegado de polícia. E o PM, que está correndo risco na rua, mesmo sendo um oficial, ele não pode dar um tratamento na condução de algo que ele conviveu, que correu risco de vida na rua para tentar enfrentar, tem que esperar um inquérito que vai vir quando chegar um delegado. Então, isso é sinônimo de impunidade, de descaso, e as pessoas não sabem a quem recorrer. Eu, desde que cheguei aqui, eu estou nessa luta por uma reforma no Código Penal brasileiro. Eu estou nessa luta alertando de que iria explodir o problema da violência. E quando saírem os números de 2017, a situação vai ser ainda muito pior, mais vergonhosa. Então, não é possível que, com números alarmantes como esse, com as reportagens que toda a imprensa divulga, nós não paremos para definitivamente ver que um país que paga 600 bilhões de reais de juros por ano, um país riquíssimo como é o Brasil, não pode parar e reservar 5, 6, 10, 15, 20 bilhões que seja, para poder fazer um plano de combate à violência, de enfrentamento das organizações criminosas, para trazer a paz para o nosso povo. Porque as soluções que alguns apresentam é de mais sangue. Alguns acreditam que, distribuindo armas para todo mundo, nós vamos vencer a violência. Nós vamos seguir contando os mortos. E criando também assassinos. No afã de se defender, pessoas da paz, famílias também vão começar a ter assassinos. Será que não é melhor nós fortalecermos e mudarmos todo o sistema prisional, todo o aparato legal brasileiro, darmos condição para as nossas polícias e focarmos todos nós no combate à violência? Será que não é esse o melhor caminho? Eu não tenho dúvida que é esse o melhor caminho. Por isso que eu faço aqui esse registro, agradecendo, senhor presidente, pelo tempo e dizendo
que vou seguir na próxima semana, alertando, cobrando que o Brasil, as instituições brasileiras, parem para que, juntos, se possa acender a luz vermelha e dizer que nós vamos, a partir de agora, não sei se um plano para 10 anos, para 5 anos, mas que nós vamos enfrentar, combater e vencer as facções, o crime organizado, a violência no Brasil. No Acre, meu pequeno estado, nós conseguimos na década de 90. E não tenho dúvida que o Brasil também conseguirá, desde que priorize, que estabeleça essa como a maior das prioridades. Países violentíssimos venceram. Os Estados Unidos mesmo, o estado de Nova York, Manhattan, era um lugar muito violento. E já não convive mais com a violência. Muitos países da Europa também venceram. E o Brasil pode vencer. Mas isso tem que ser um pacto, um acordo de toda a sociedade, envolvendo das igrejas, as autoridades policiais, das Forças Armadas também, mas numa ação coordenada, conjunta, de colaboração, e não com intervenções fracassadas como a do Rio de Janeiro. Senhor presidente, era esse o meu pronunciamento. Muito obrigado.